Olá, pessoal. Estamos em mais um programa Social Interview em 60 Minutes. Estamos aqui com um convidado totalmente especial. Ele é advogado e gestor esportivo. Fez gestão esportiva na CBF Academy e também na Universidade do Futebol, gestão técnica do futebol. Ele já foi vice-presidente do Esporte Clube Bahia, na gestão 2015 a 2017. Ele já foi diretor executivo também do Esporte Clube Bahia, de 2018 a 2020. Ele, em 2020, recebeu o prêmio Conafute de melhor CEO de clube do Brasil. E hoje ele atua como advogado, consultor em gestão esportiva, professor, palestrante e escritor. Ele, inclusive, é sócio da SHMM Glicério Advogados. Estamos aqui com Pedro Henrique. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao nosso programa. Obrigado pelo convite, pela apresentação generosa. Satisfação estar aqui falando com vocês. Enfim, espero contribuir, bater um papo bacana com conteúdo engrandecedor para todo mundo. Certamente também tem muito a aprender. Ele é autor do livro Gestão em Campo, Lições na Profissionalização do Futebol, e que ele define como sendo um livro atemporal, que tem os bastidores do Esporte Clube Bahia e cases de gestão esportiva também. Está aqui o livro para quem quiser adquirir na Amazon, né, Pedro? Obrigado. O livro foi uma experiência bem bacana de escrever, de revisitar tudo isso que a gente viveu, inclusive com histórias de outros clubes também, que a gente acaba conhecendo os bastidores. O livro está disponível tanto no formato mais tradicional, físico aí, como em e-book, na Amazon, no site da própria editora. Enfim, a Semana do Consumidor agora certamente vai ter boas promoções para quem quiser adquirir. É uma leitura rápida, tranquila, não tem muito acadêmico, não, apesar de eu ser advogado. Nunca fui muito adepto do juridiquês, né, da fala complicada que muitos colegas gostam, né? Então, espero ter dado minha contribuição, né, que infelizmente tem muito pouco conteúdo, né, para quem gosta de gestão esportiva no Brasil. Eu mesmo, quando queria estudar, achava muito pouca coisa. Um livro que todo mundo fala é de Ferran Soriano, né, A Bola Não Entra Por Acaso, que é muito bacana, também fácil leitura, mas não tem muito mais, né, de gestão propriamente. Então, aproveitar essa vivência, essa experiência e compartilhar com quem tiver interesse. Eu entendi a estratégia de você escrever o livro, porque, no final das contas, o Esporte Clube Bahia foi comprado pelo City Group, que tem no Manchester City o Ferran Soriano. Então, vocês são praticamente parceiros, né, no caso. Não, hoje, de fato, quando o City chegou ao Bahia, eu já tinha me desligado. Eu passei pouco mais de 5 anos lá, foi um período muito bom, mas também desgastante. Trabalhar com futebol tem seus desgastes, né? Não tem horário, não tem férias, é uma situação que tem um certo isolamento social, digamos assim, né? Eu achei que minha contribuição já tinha sido o suficiente, e pouco tempo depois, felizmente, o Bahia já mais organizado, estruturado, atraiu o interesse do Grupo City, que para mim é o maior MCO do mundo, né? Que é Multi-Club Ownership. Tem clubes só não tem clube na África, tem todos os continentes, fora a África, né, e clubes de sucesso, né, podem não estar todos ganhando os campeonatos, mas cumprem as suas funções para que o Grupo City buscou fazer as parcerias que fez, né, e os investimentos que faz. E o Ferran Soriano, não preciso nem mencionar, é um grande gestor, talvez um dos maiores hoje, em se falando de gestão de futebol, que ele fez no Barcelona, que ele faz no Manchester City, é inspirador e, com certeza, as pessoas têm que se espelhar e aprender. Aqui no nosso programa tem muitas provocações, então eu queria saber de você. Vamos supor, você é torcedor do Esporte Clube Bahia. Vamos supor que o Pedro, vamos dividir o Pedro em 2 cidadãos, tá? O Pedro, que não tem noção nenhuma técnica da formação que tem, entendeu? Como advogado, como gestor esportivo e tudo mais, ou seja, o Pedro emocional, e o Pedro, atualmente, com todo esse currículo fantástico em direito, gestão esportiva e exatamente com experiência no futebol. O que o Pedro, inocente, digamos assim, com emoção, para quem ele torceria hoje,
E o Pedro, com essa formação toda profissional, para quem ele torceria hoje? Olha, a torcida é uma coisa muito passional e particular, então não tem como mudar, né? Agora, você perguntar onde eu gostaria de trabalhar, digamos, eu acho que essa é a grande questão, porque falando de profissionalização da gestão dos clubes do futebol, né? Eu acho que o Bahia, felizmente, se tornou um exemplo dessa gestão, né, dentro do Brasil. Não à toa atraiu o interesse do City Futebol Group, mas, assim, um dos clubes que eu entendo ser dos mais modernos há muito tempo, que já quebrou paradigmas e que eu teria muito interesse em ver o trabalho, ver se desenvolver esse trabalho, seria o Atlético Paranaense. Seria esse daqui? Ele mesmo, ele mesmo. O Atlético Paranaense, para mim, é um dos maiores exemplos de que uma gestão profissional ele dá resultado, especialmente no médio e longo prazo, embora também dê no curto. Né? O Atlético Paranaense, que não era, nos anos 90, início dos anos 90, sequer o maior clube do Paraná. Curitiba tinha acabado de ser campeão ali no final dos anos 80. Né? O Paraná também fez grande campanha e tal. O Atlético Paranaense veio através de um trabalho profissional, de um trabalho bem planejado, né, de uma figura que eu conheço e tenho uma relação boa, respeitosa, apesar de saber que ele desperta algumas controvérsias, que é Mário Celso Petralha, né, mas eu não vejo um dirigente esportivo atual que tenha feito mais por um clube do que ele fez pelo Atlético Paranaense. Ele transformou o clube no maior do seu estado, isso é fato, incontroverso, né? Ele rompeu com diversos paradigmas de gestão, né? Estabeleceu algumas premissas, inclusive esportivas. Foi o primeiro clube a jogar estadual com sub-23. Para quê? Para que o elenco principal tivesse uma pré-temporada adequada e pudesse ter um rendimento melhor durante o ano, né? Ele foi dos clubes, digamos assim, mais estabilizados em Série A, o primeiro que conseguiu romper a questão de apenas Rio e São Paulo conseguirem fazer boas vendas diretamente para o exterior. Né? Isso já vem acontecendo há algum tempo. O Bruno Guimarães, Renan Lodge, né? A gente vê que o Atlético faz boas vendas direto para fora, né? Tendo atletas seus com regularidade, dentro do seu clube sendo convocados, o que não era uma coisa tão comum também. Hoje a gente está vendo mais jogadores atuando no Brasil sendo convocados. Enfim, tem o seu próprio estádio, que é um dos mais modernos do Brasil, né? A própria grama sintética, o estádio com teto removível. Tem um planejamento estratégico de verdade, que muitos clubes têm planejamento estratégico que são para inglês ver, né, que bota aquele negócio bonito, missão, visão, valores, etc. e tal, mas você não vê isso ser implementado no dia a dia, não tem uma cultura organizacional, de fato, e o Atlético Paranaense tem, né? Então, assim, tem excelentes profissionais, o Atlético, eu tiro agora, por exemplo, o CEO do Atlético é o Alex Leitão, que estava no Orlando City, o Diogo Couto, que também era diretor de comunicação do Orlando City, veio agora para o Atlético Paranaense, já tinha uma equipe boa, né? Então você vê que os profissionais que são buscados por eles são todos com critérios técnicos, né? Infelizmente nos clubes a gente sabe que ainda existe muita questão de orientação política em contratações, né? E o próprio mercado é meio paneleiro, então a gente sabe como funciona isso. Então eu acho muito interessante. Claro que existem outros, né? Existem outros clubes profissionais. Hoje, com o advento da SAF, isso está cada vez mais evidente. Mas para prestigiar um clube de modelo associativo, eu diria que, e pela evolução que apresentou nos últimos tempos, inclusive dentro de campo, né, campeão da Sul-Americana, finalista da Libertadores, jogando constantemente Libertadores, eu diria o Atlético Paranaense. E em termos de passionalidade, não tem como, né? Eu, particularmente, gosto de ir para o estádio, sempre gostei de acompanhar, sempre fui torcedor de arquibancada. Então, dificilmente, nascendo em Salvador, na Bahia, eu não torceria para o Bahia, que é, com todo respeito ao Vitória, que é o time que tem mais torcida, que é o time que tem mais conquistas, tem um histórico mais relevante, embora tenha passado também por momentos de dificuldade, e ainda mais depois de ter tido a oportunidade de trabalhar e ver o meu trabalho impactar no clube, não teria como torcer por outro. Parabéns, você passou no teste de fidelidade, né? Então. Mas uma coisa que eu queria conversar com você, já que você falou do Atlético Paranaense, eu estou até adiantando essa pergunta, porque nós vamos falar de nicho. Então, o Ferran Soriano
ele tem um trecho do livro dele que ele fala assim, eu não me lembro exatamente qual é o clube espanhol, tá? Mas é um clube pequeno e que ele diz assim, não tem problema o Barcelona pensar grande e desenvolver uma estratégia de marketing que possa atingir o mundo todo. E não tem problema esse clube que é pequeno, ele desenvolver uma estratégia de marketing que seria para a cidade dele, para a localidade dele, até para o próprio país. Entendeu? Ou seja, cada um reconhece o nicho onde está inserido. Tá? O que eu queria perguntar para você é assim, você vê um Atlético Paranaense, que é bicampeão, se eu não me engano, bicampeão da Sul-Americana. Faz 2 finais de Libertadores, infelizmente não ganhou nenhuma, mas está sempre lá. É aquilo que você mesmo defende no livro. O importante é sempre chegar junto. Quem chega junto está sempre lá, está sempre correndo o risco de ser campeão. Eu te pergunto, será que de repente não tem um momento em que você está com mais facilidade, por exemplo, de ganhar uma Sul-Americana que uma Libertadores? De repente você escolheria um nicho em que você necessariamente seria, assim, teria mais facilidade de ser campeão. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Sevilha, da Espanha. O Sevilha tem 7 ligas Europa, da UEFA. Entendeu? Ou seja, ele não está preocupado com a Champions League, não está preocupado. Ele já tem um nicho específico onde ele é multicampeão. Como é isso? Como é que dá para entender até que ponto o clube pode sonhar muito alto? Por exemplo, o Fortaleza ele foi e fez a Libertadores. Só que na Sul-Americana o Fortaleza foi mais longe. Foi vice-campeão e nós torcemos bastante, infelizmente, ele não atingiu o êxito. Mas chegou lá e mostra que a força do Nordeste está viva. Como você vê essa tênue diferença entre uma coisa e outra, Pedro? Não, eu acho bem interessante. Eu acho que o time que você mencionou da Espanha é o Atlético de Bilbao, que só contrata jogadores do País Basco, que tem um aspecto cultural, que é relevante, embora na maioria dos clubes, por mais que tenha questões regionais e sociais que sejam pesadas, que tenham seu peso, a maioria tende a sempre colocar como fator preponderante, número 1 da tomada de decisão, o aspecto esportivo. Né? Isso é o usual, é o padrão. Né? Eu entendo, racionalmente falando, essa questão dos passos para as conquistas, né? Mas é o tipo da coisa que, né, na minha concepção, foge do controle do gestor, na medida que você não se inscreve numa competição, você ganha acesso a ela. Né? Então, eu não tenho dúvida, seja pelo aspecto de exposição, seja pelo aspecto financeiro, seja pelo aspecto de reconhecimento, ninguém vai optar por disputar uma Sul-Americana em detrimento de uma Libertadores. Por mais que se saiba que tenha mais chance de sucesso nessa competição. Se você perguntar de novo para o Fortaleza se ele prefere jogar a Sul-Americana ou a Libertadores, eles vão preferir Libertadores. Né? Isso é natural. Por mais que eu concorde. É mais factível se considerar que ele conquiste uma Sul-Americana do que uma Libertadores hoje. Né? A mesma coisa hoje, Botafogo e Red Bull estão disputando uma vaga para Libertadores. Né? Os dois vão fazer de tudo para jogar Libertadores, mas na minha concepção, os dois têm muito mais chance de serem campeão do Sul-Americano. Só que às vezes são outras receitas, é outra exposição, é outro reconhecimento, prêmios, enfim, contrato com os patrocinadores, tudo. Interesse de atletas de estarem, porque isso pesa também quando você chega num determinado nível, o atleta quer jogar as competições mais importantes. Então, tudo isso precisa ser ponderado, mas é indiscutível. Para mim, inclusive, o Atlético Paranaense, antes de ser campeão da Sul-Americana, já tinha feito uma final de Libertadores. Né? Só que a gente consegue enxergar esse crescimento. O Fortaleza, antes de fazer uma final de Sul-Americana, já tinha disputado Libertadores. Né? Então, essas coisas, elas são muito particulares do nosso mercado, que tem esse modelo de acesso nas competições. Né? É diferente do modelo americano. O modelo americano não tem rebaixamento, por exemplo, os times jogam lá sempre as competições específicas, tem as remunerações, tem muito mais estabilidade e tranquilidade, e você pode fazer um planejamento para crescer. No modelo mais europeu e latino, né, digamos assim, a gente tem outra realidade. Pedro, eu não queria nem te cortar, mas só para dar um link nisso daí, o Bahia, se eu não me engano, ele
acho que foi em 89, ele chegou até as quartas de final da Libertadores. Não Isso. foi? O Clube do Nordeste que chegou mais longe na Libertadores. É isso. Assim, eu vejo essa questão aqui do Nordeste propriamente, né? Que a parte o Atlético Paranaense, que já vem fazendo isso há muito tempo, os clubes do Nordeste, que têm torcidas apaixonadas, que têm uma grande capacidade de atração de receita, que ainda não é plenamente exercida, eles perceberam que para conseguir competir com os clubes, digamos assim, do eixo, né, ele precisava se estruturar, porque financeiramente há uma diferença muito grande. Então você tem que aumentar sua eficiência para ter capacidade de competição. E você só aumenta essa eficiência com qualidade de trabalho e de gestão. Né? Na minha concepção, o Bahia fez isso, o Fortaleza fez isso, o Ceará, durante um bom tempo, fez isso. Há algum tempo, o esporte também. Né? E isso é muito dinâmico, inclusive vem da natureza dos clubes que são associativos e muda a gestão, aí muda tudo. Quando eu comecei o trabalho no Bahia, em 2015, na verdade, em dezembro de 2014, quando fui eleito, o nosso paradigma regional era o esporte. Era o esporte. O esporte era referência porque não atrasava salário. O esporte tinha uma visibilidade muito boa, não tão recentemente, mas foi recentemente campeão da Copa do Brasil. Lá naquela época montou um time extremamente qualificado, um time com Diego Souza, um time com André, um time com os ídolos, né, do esporte, que são Durval, Magrão, esse pessoal todo. Teve treinador Luxemburgo e depois Falcão, que fizeram um grande trabalho. Quase classificou para a Libertadores. Né? Ficou a uma posição da Libertadores, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro. E não era com 8 vagas, não. Não era com 8 vagas, não. Foi em quinto ou sexto na época. Né? E aí é que tá. O que é que eu vejo se repetir muito nesses clubes que estão se organizando e pretendem dar esse salto? Quando eles se veem na iminência de dar esse salto de patamar, eles acabam se empolgando e fazendo altos investimentos, correndo riscos que eles não estavam correndo até então. O esporte, ao correr esses riscos e não atingir o objetivo da Libertadores, ele começou a ter problemas financeiros. E aí entrou naquele ciclo vicioso que a gente vem vendo no futebol brasileiro: atrasa salário, crise no futebol, briga para não cair, atrasa no salário, crise no futebol, jogador na justiça, cai 1 ou 2 anos depois. É o que acontece. E, infelizmente, foi o que aconteceu no Bahia também. Agora está no Grupo City, está ótimo, não, né? Vai ficar ótimo, eu imagino, porque esse pessoal não vem para brincar. Mas o Bahia, a gente começou a fazer um trabalho de reestruturação muito forte, começou a se restabelecer, voltou para a Série A, fez um Campeonato Brasileiro de 2017 bem interessante, né? Manteve uma base, uma política de futebol, de contratações, fez um excelente Campeonato de 2018, e aí, na minha concepção, viu que podia dar um passo a mais e começou a fazer os investimentos que, na minha concepção, eram diferentes do que estava sendo programado até então. O que aconteceu? Não atingiu os objetivos, pouco tempo depois caiu. Né? Só que, felizmente, já tinha uma estrutura e um respaldo para conseguir se reerguer rapidamente, né? E aí ainda veio essa situação da SAF, do Grupo City, e acabou conseguindo se consolidar estruturalmente para, espero, alçar voos maiores. Mas é uma constante, né? Essa questão da visão, especialmente de médio e longo prazo, é uma das coisas que a gente sente falta no futebol e que as SAFs, eu imagino, vão fazer mudar. Que agora, gostem ou não, oficialmente os clubes têm dono. Né? Quem trata de negócio, ele trata, claro, olha, tem que viver o curto prazo, mas tem que mirar o médio e longo. Não adianta, no futebol brasileiro, antes das SAFs, né, antes desses investidores, muita gente vendia o almoço para comprar a janta. Né? Hoje não. Hoje você não vai viver no risco imediato. Você tem que sobreviver a esses riscos imediatos, mas você tem que pensar no futuro. Eu esperava ter uma discussão de liga muito mais aprofundada, uma discussão de direito de transmissão muito mais aprofundada do que a gente teve. Ainda está começando. Eu acho que eu já vi que nesse ciclo não vai adiantar nada. Espero, quem sabe, que no próximo a gente possa ver as coisas de uma forma um pouco diferente. E outra coisa, como você como torcedor, você como aquele torcedor apaixonado do Bahia, e você como um grande gestor, tanto que você foi eleito
o melhor do Brasil. Como você divide essa parte entre a paixão e a emoção? Existe um equilíbrio? Olha, isso é engraçado, né? As pessoas, elas cobram os dirigentes, os gestores esportivos, todo gestor, independente do seu time de coração, jogador tem time de coração, o gestor também tem, né? No caso de eu estar trabalhando no Bahia, era ainda mais contundente o negócio, porque eu estava trabalhando no time que eu torço. Naturalmente, enquanto eu assisto um jogo, não tem como separar as figuras, né? Por isso eu fazia questão de, inclusive, não assistir com comissão técnica nem nada do tipo, para poder fazer... Eu assisti um jogo de futebol. O meu assistir não é trabalho, né? Depois que acabou o jogo de futebol, aí eu estou trabalhando. Então tem que respirar, parar para pensar e analisar. Inclusive, quando você tem o contato com os atletas, com comissão técnica... Mesmo porque você também não teria gerência nenhuma durante a partida. Exatamente. E nem tem que ter, né? E nem tem que ter. Mas acabou, o juiz apitou os 90 minutos, aí você já volta para o seu papel profissional, você tem que descer, eventualmente tomar as providências que precisa tomar, fazer os questionamentos que precisa fazer, mas isso tudo na forma adequada, né? Não adianta você querer inquirir um atleta que não se portou bem no meio do vestiário, logo depois de um jogo, a depender das circunstâncias, né? Não adianta, eventualmente, você querer, como alguns dirigentes fazem, bater na porta do árbitro para dizer que ele teve uma marcação equivocada. Claro que em algumas circunstâncias isso acontece e por incrível que pareça, dá resultados. Ainda mais com a tecnologia, os árbitros, quando erram, eles já estão vendo que erraram. Eles estão lá, eles têm acesso aos seus celulares, estão vendo, o lance está lá para ele ver, o comentário está lá para ele ouvir, e ele sabe o que acontece, né? E é ser humano, né? É ser humano. Então, infelizmente, essa cultura que a gente tem de pressão na arbitragem, é preciso ser feita alguma coisa, porque não é o correto, não é o ideal, mas da mesma forma é preciso fazer uma coisa para profissionalizar a arbitragem. A gente não pode querer falar que tem o melhor futebol do mundo, que nem tem, mas muita gente gosta de encher a boca para dizer isso, sendo que a gente não tem calendário, a gente não tem arbitragem efetivamente profissional, que a gente está vendo aqui, ainda nem começou o Campeonato Brasileiro, e a gente vive falando de barbaridades da arbitragem brasileira. Né? É um negócio assim, realmente lamentável. Mas voltando aqui para a pergunta, para não fugir muito, não tem como separar o torcedor que assiste o jogo. O torcedor que assiste o jogo assiste, corneta, como qualquer torcedor. Agora, mesmo nessa hora, ele consegue fazer as análises táticas. Ele consegue ver o jogador que está cumprindo a função, o jogador que não está cumprindo a função. Muita gente, muitos treinadores e dirigentes botam alguém para assistir o jogo de um ponto mais alto no estádio, né, não no banco, para poder justamente dar essas contribuições. E eu entendo que um gestor de futebol, por mais que tenha efetivamente que respeitar o espaço de cada profissional, ele precisa entender de futebol. Né? Por mais que eu cuido da parte de gestão. Ok, mas a gestão serve ao futebol, então eu preciso entender o futebol. Né? Então não adianta eu estar lá sem poder contribuir de alguma forma com a razão de ser, o core business da instituição para qual eu trabalho. Então, por isso que eu fui estudar também a parte técnica do futebol, para poder conversar e contribuir, né, com minha equipe, e nisso não tem como. Né? Eu acho que você tem que separar especialmente a questão da postura, da forma, porque o torcedor tem uma postura e uma forma, e o dirigente não pode ter, além de não poder tomar decisões por impulso, né, seja no momento de alegria, seja no momento de insatisfação. Agora, você com a formação em Direito, Pedro, gestão esportiva e Direito esportivo são áreas complementares? Olha, eu entendo que sim. Na verdade, na minha concepção, todos os ramos, né, especialmente das ciências humanas, mas a administração também, eles são complementares e podem contribuir. Para mim, eu sou advogado, naturalmente, meu conhecimento jurídico foi importante para o meu trabalho como gestor de futebol. A gente teve demandas jurídicas relevantes, seja de discussão de propriedade, seja de contratos, de direito de transmissão, de contrato de atleta. Então, o dirigente que tem um background acadêmico em uma área como essa pode contribuir. Mas, da minha forma, por exemplo, o médico poderia contribuir.
né, analisando junto com o seu departamento médico fisiológico. Enfim, eu acho que as pessoas, como não existe, quer dizer, até existe cursos bacharelados em esporte, né, mas como isso não são tantos cursos assim oferecidos, eu vejo como a oportunidade de trabalhar no futebol ou no esporte em geral como uma forma de exercer de uma forma diferente os conhecimentos que você acumulou em sua vida acadêmica e profissional. Né? Eu tenho certeza, por exemplo, quando eu fui vice-presidente, o presidente do clube era jornalista. Né? Certamente as contribuições dele para marketing e comunicação foram muito valiosas pelo background que ele tinha. Então, eu acho que a gente tem que saber utilizar as nossas virtudes para contribuir em qualquer trabalho que a gente venha a exercer. Né? Se o cara vai ser empresário, se eu vier administrar uma empresa, eu vou saber utilizar tudo que eu aprendi no futebol para trabalhar nessa empresa. Então, acho que a gente vive acumulando conhecimento e a grande questão é saber colocar esse conhecimento em prática da forma mais produtiva para o empreendimento que a gente está desenvolvendo. Seja um negócio próprio, seja trabalhar para um clube de futebol. Mas, sem dúvida, o direito me ajudou demais em diversos aspectos, porque não tem como, né? Qualquer negócio que você faz passa pelo direito, né? De firmar um contrato, a pagar o imposto que você tem que pagar, né? A conseguir as certidões negativas para conseguir dinheiro incentivado. Tudo isso requer algum conhecimento de direito. E ter essa noção ajuda bastante e me ajudou bastante, sem dúvidas. No caso, você defende uma equipe multiprofissional para trabalhar junto com você a título de assessoria. Com certeza. Em qualquer instituição esportiva, você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta você botar para ser diretor de marketing um cara que tenha uma formação acadêmica, sei lá, de matemática, que nunca tenha trabalhado com nada de marketing comercial, comunicação na vida. Não faz sentido. Né? A pessoa pode ser um ótimo profissional, mas ele não tem o perfil adequado para a função. O ideal, realmente, é que cada instituição, cada clube, ela vá ao mercado, busque profissionais qualificados, experientes, para desenvolver melhor sua atividade. Você vai contratar um diretor financeiro, você vai contratar um diretor de marketing, um diretor esportivo, né, e vai cobrar, dar metas para essas pessoas, né, parametrizar a forma de execução dessas metas e cobrar resultados. Né? Eu acho que, em tese, não é a coisa mais complicada do mundo, não estou inventando a roda, mas no futebol, infelizmente, as coisas simples assim não eram feitas. Elas estão passando a ser, felizmente. Ainda tem muito clube complicado em gestão, a gente vê os noticiários, né, todo mundo vê, e não é difícil, infelizmente, ainda vislumbrar grandes clubes do futebol brasileiro se enrolando, mas, felizmente, está ficando cada vez mais comum as melhores práticas, ou pelo menos a cobrança por melhores práticas. Por falar em marketing esportivo, o João Henrique Areias, ele comenta que existem duas partes num clube de futebol. Existe a parte política e existe a parte gestora profissional, ou seja, os diretores de marketing, administração, finanças, RH, etc. Bom, ele disse que as duas partes são essenciais, inclusive a política, que geralmente é quem aparece mais, os noticiários eles dão mais ênfase. Então, nós temos aqueles políticos que são, assim, conhecidíssimos, como tem até agora a série falando sobre Eurico Miranda, Castor de Andrade, tem também outros que são famosos, o do Corinthians, agora esqueci o nome dele. O Andrés também, mas o Vicente Mateus, né? O Márcio Braga, do Flamengo. Então, quer dizer, os políticos, eles aparecem mais. Mas também tem a parte gestora profissional, onde estão inseridos exatamente os profissionais de carreira, aqueles que sabem o que estão fazendo, entendeu? Têm métricas e que são os profissionais propriamente ditos. Como fazer com que essas duas partes possam conviver em harmonia, Pedro? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nas SAFs a questão política vai ficar cada vez mais esvaziada. Não estou dizendo que isso é o ideal, não. Estou dizendo que essa é uma realidade para o clube nesse formato. Não adianta você querer mudar a cultura de uma instituição por imposição.
O clube no modelo associativo é uma entidade, é uma realidade histórica no país, né? E enquanto for assim, é indissociável a realidade política da realidade do clube, né? O que eu entendo é que, sendo os políticos não remunerados, né, esse é um ponto, e não dando dedicação exclusiva ao clube, eles não podem ser os líderes da execução dos trabalhos. Eles podem funcionar como um conselho gestor, eles podem funcionar como pessoas que dão as diretrizes estratégicas, mas o que resolve a gestão, seja de clube de futebol, seja de qualquer empresa, é gente trabalhando, né? Você não tem como mudar. Não, quero mudar a forma de trabalhar no clube. Eu quero que mudar sem botar minha cara no clube os 5 dias da semana, as 8 horas por dia, pelo menos. Não tem como, porque você só exerce mudança praticando a mudança no dia a dia, liderando, pelo exemplo, né? Então, eu entendo que é necessária essa interligação nos clubes que têm esse viés político, é necessário que se dê poder aos executivos para realizar, e claro, eles têm que prestar contas para os políticos, né? Agora não adianta também os políticos quererem que as coisas mudem em 2, 3 meses, porque não vai mudar, não é mágica, né? Eu cito como exemplo o modelo do Grêmio, é um exemplo que eu sempre cito, porque quando você entra no site do Grêmio até hoje, quando você clica em organograma, ele tem 2 organogramas, o organograma estatutário e o organograma executivo. Então, ele entende essa realidade. O Grêmio não tem dirigente remunerado, diferente de alguns clubes que têm dirigente remunerado. O próprio Bahia, antes de virar SAF, já tinha dirigente remunerado. Quando eu fui eleito vice-presidente, eu era remunerado e tinha que dar dedicação exclusiva à Bahia. Eu tinha que me afastar do meu escritório na época, né? A mesma coisa Marcelo Santana, então presidente, né? Outros clubes já têm essa realidade na prática, mas na maioria dos clubes, os dirigentes, os eleitos, né, eles não eram remunerados nem tinham que dar dedicação exclusiva. Então, é muito difícil você implementar as mudanças estratégicas e de dia a dia que você pensa se você não está presente. Então, eu gosto do modelo do Grêmio porque ele tinha lá o conselho gestor, tem o presidente, o vice-presidente, tantos vice-presidentes temáticos, eles se reúnem sempre, estabelecem a estratégia do clube, e uma vez por semana, uma vez por mês, eles têm a reunião com o CEO do clube. O CEO do clube, ele tem um outro organograma lá, que é o organograma executivo, debaixo dele tem o diretor de futebol, tem o diretor financeiro, o diretor de marketing, enfim, e aí vai organizando a estrutura operacional do clube, né? Eu entendo que essa forma é plenamente factível, é uma forma que respeita a realidade histórica, prestigia os políticos, né? E a vivência e a formação, o dia a dia, e o próprio clube social, que muitos clubes desses têm, né? Mas você vai profissionalizar a gestão. Por outro lado, uma alternativa é, de fato, os dirigentes políticos serem remunerados e terem que dar dedicação exclusiva ao clube. Aí só vai se dispor a exercer esse papel quem efetivamente puder dar seu tempo em troca do salário oferecido pelo clube durante o período do mandato. E é simples assim, não tem tanta complexidade, né? Às vezes as pessoas ficam querendo discutir mais aprofundadamente um assunto que eu vejo como simples. Em relação a aparecer, isso aí vai muito do estilo, né? E vai muito da política. Quase todos os dirigentes que você mencionou aí são dirigentes mais antigos, né? E que a gente vivia uma outra realidade social. Quantos dirigentes de clube de futebol a gente não sabe que foi eleito, teve mandato eletivo na política, né? Deputado, senador, prefeito, até, enfim. Então, infelizmente, isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu sempre tive essa visão de gestão profissional, quando eu via os clubes sendo utilizados como trampolim, né? Para mim, o clube não é um trampolim, o clube é um fim em si mesmo. A pessoa tem que se dedicar a uma instituição. Claro, é inegável que você se aproveita do seu trabalho. Isso é natural, networking, marketing pessoal, mas isso é consequência. Os benefícios que você tem de um bom trabalho, que você realiza, são consequência. Eles não podem ser o fim, né? Eles não podem ser a finalidade de você querer trabalhar no clube. E, infelizmente, isso acontece muito, né? Então,
o que eu vejo é essa necessidade de tratar o clube como empresa, ainda que ele seja associação, mas como empresa no sentido de gestão corporativa, né, de exigir postura, presença, né, e constância no desenvolvimento de trabalho, e eu entendo que isso pode ser plenamente harmonizado entre os membros políticos da gestão, os membros executivos, os estatutários, né, que são os políticos, e os contratados, né, propriamente. Então, eu acho que isso é só uma questão de adaptação e de firmeza, de convicção, especialmente dos presidentes, porque, no fim do dia, quem resolve o que o clube vai fazer é quem tem a caneta, né? Então, ele pode sofrer pressões políticas de todo lado, ele pode sofrer pressão da torcida, da imprensa, mas no fim do dia, quem decide é quem tem a caneta, para o ônus e para o bônus. Então, enquanto eu tive a caneta, embora eu nunca tenha sido o número 1 da caneta, mas enquanto eu tive, enquanto me competiu, enquanto me foi delegado, eu sempre tomei as decisões que eu achava corretas. Gostasse quem gostasse, não gostasse quem não gostasse, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, é você ter a convicção de suas ações, claro, fazê-las de forma fundamentada, não achar que é dono da verdade, né? Estar sempre aberto a ouvir e aprender, mas tomar as decisões corretas e comprar as brigas que precisam ser compradas, né? E eu acho que a gente vê alguns dirigentes fazendo isso já há algum tempo, não são tantos, mas eles são bons, e a gente vai melhorar com certeza o futebol brasileiro, seja com SAF, seja com associação, mas com bons profissionais à frente dos clubes. E você fala no teu livro a importância da credibilidade de um clube, do resgate dessa imagem positiva, que às vezes o clube ele passa por dificuldades e essas dificuldades daí precisam ser superadas. E essa credibilidade que você coloca no livro é fundamental. Então, eu queria saber como manter o relacionamento agora com os stakeholders, né? Eu falo de fornecedores, patrocinadores e torcedores. Como manter esse relacionamento entre o clube e esse pessoal? Bom, primeira coisa é a transparência, né? E transparência não se restringe à parte numérica, né? De prestar contas, fazer balanço. Claro que isso também é importante, né? Mas quando você fala de torcedor, sócio ou não, eu vejo como fundamental os dirigentes conseguirem fazer essas pessoas se sentirem parte do processo de gestão do clube, parte do processo de mudança do clube, né? Seja através das assembleias, seja através de entrevistas, de ações que tragam o torcedor para perto do clube, e transparência mesmo. Quando tiver uma divergência com um patrocinador ou uma situação política dentro do clube, tratar de forma clara e objetiva, expondo os pontos, sem demagogia e populismo, né, para que as pessoas entendam, não, eu posso até não concordar que o dirigente está fazendo isso, mas ele explicou por que ele está fazendo isso, né? Com os parceiros, sejam patrocinadores, fornecedores, da mesma forma, é preciso ter uma negociação clara, direta, objetiva, honesta, né? Deixando evidentes os pontos negociais que sejam relevantes e fundamentais na realização de qualquer negócio, e, especialmente, cumprindo o que promete, né? Infelizmente, os clubes de futebol estão habituados a não cumprir as coisas que eles estabelecem, seja para atletas e contratos, seja como contrapartidas para parceiros e patrocinadores, né? Quantas vezes já não ouvi, poxa, eu tenho uma empresa que patrocinou um clube, uma das contrapartidas era ingresso para o jogo, camisa autografada de jogador para fazer ação na empresa, ou com os nossos consumidores, o clube não manda. Coisa pequena, esse tipo de coisa. Então, você ser atento, você buscar excelência, né? E buscar excelência não é fazer coisas sempre fora da caixa, maravilhosas, não. Buscar excelência é cumprir com perfeição, com esmero, tudo que você se predispôs a fazer, né? De preferência, sempre um pouco a mais do que você se predispôs a fazer. E falta isso, né? Eu acho que falta atenção nos detalhes, né? E quando você, por exemplo, em relação à torcida, né? A ação que eu gosto, que o Bahia realizou, que o Galo já realizou, alguns clubes realizam, que é
o chamamento de torcedores para participar da elaboração e escolha dos uniformes do clube. Isso é muito legal, porque o torcedor, primeiro, ele vai efetivamente mandar desenhos, vai votar, vai se sentir parte desse processo, né? O Galo ganhou prêmios quando fez isso, inclusive o Manto da Massa, né, que é o nome do projeto do Galo. E, pô, além de tudo isso, dessa sensação de estar dentro, estar envolvido, muitas vezes potencializa as vendas, né? Fora que possibilita também a coleta de dados, que são outros elementos fundamentais e cada vez mais valiosos no mundo de hoje, né? E você faz isso tudo online, a pessoa se inscreve, cadastra, manda um bocado de coisa, que é útil para o clube, é útil para os patrocinadores, é útil para todo mundo, né? Então, é ser criativo para, em relação aos torcedores, fazê-los se sentir parte do processo e comprar, no mínimo, um entendimento, a ideia do que está sendo feito. Isso vai fazer aumentar o engajamento, isso vai aumentar também resultados financeiros. Com os patrocinadores, ser claro e honesto naquilo que você quer e naquilo que você se propõe a fazer e cumprir, né? A credibilidade vem assim, você fala do livro, eu conto, quando a gente começou a administrar o clube, as dívidas eram muito grandes, e a gente conseguiu, através da credibilidade dos executivos que nós trouxemos, fazer parcelamentos, né, para pagar as dívidas. E quando a gente pagou a primeira parcela prevista, e assim, o pessoal já ficava surpreso. Pô, pagaram a primeira parcela. De como assim, velho? Por que vocês estão surpresos? Não, porque nem a primeira parcela pagavam quando parcelavam. E aí, da mesma forma que a imagem dos clubes de futebol é muito ruim, quando você começa a honrar a sua palavra, a coisa muda muito rapidamente, né? A imagem para você destruir também é rápido, mas para você começar a recuperar, não demora muito, porque as pessoas veem as ações, como estão sendo feitas, os esforços, e muda, né? A realidade muda. Um exemplo que eu gosto de dar, além desses todos, aí tem um atleta, um ex-atleta, agora já parou, que era um zagueiro, chamado Lucas Fonseca, jogou muitos anos no Bahia. Logo que a gente assumiu, eu fui eleito vice-presidente em dezembro de 2014, ele estava lá no clube, tinha contrato, alguns meses, muitos salários atrasados. Ele fez um inferno para ir embora. Forçou, tinha proposta, não queria ficar de jeito nenhum, não aceitava a negociação e tal. E acabamos rescindindo com ele, ele foi embora. O presidente, na época, Marcelo, meu amigo, ficou muito chateado com ele, né, pela forma como ele foi e tudo mais. Eu falei, Marcelo, veja só, esse cara está aqui no Bahia não sei quantos anos, já passou por não sei quantos presidentes, não sei quantos dirigentes, todo mundo promete alguma coisa para ele. Porque seriam nossos belos olhos azuis que ele ia acreditar, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro também para compreender. Mas olha o que aconteceu, passou um ano, ele foi embora, mas ele deixou amigos lá, né? Passou um ano, ele ouviu o que estava sendo feito e ele pediu para voltar. Então, e claro, a gente pode falar de credibilidade em aspectos muito mais amplos, mas eu acho que esse exemplo deixa claro que não demora tanto para você conseguir firmar uma nova imagem se você tiver uma gestão profissional, porque o mercado fala, como qualquer mercado, todo mercado fala, e no futebol específico as coisas acontecem muito rápido. Tem uma pergunta aqui que eu não vou fazer, porque ele é muito óbvio. Falando do Sport Clube Bahia, que tem 93 anos, bicampeão brasileiro, 59 e 88, aliás, eu torci em 88, 59 eu não era nascido. Tetracampeão da Copa do Nordeste, foi o maior campeão da Copa do Nordeste, inclusive 2017 na tua gestão, e 50 campeonatos baianos. Agora, numa situação atual, em que fala-se muito em acabar com os estaduais para poder humanizar o calendário do futebol brasileiro, faz sentido isso daí para o Sport Clube Bahia em especial, mesmo levando em consideração que ele ocupa o segundo lugar em títulos estaduais no Brasil, só perdendo para o ABC de Natal, que tem 57 títulos. Então, faz sentido, a torcida aceitaria bem, por exemplo, não disputar o Baianão ou disputar com uma equipe assim, sub-23, por exemplo, e priorizar, por exemplo, a Copa do Nordeste e o Brasileirão. Vamos lá. Minha análise desse assunto específico é muito particular, é minha, e muito fria, absolutamente fria. Eu acho que os clubes que disputam Série A e Série B não têm
condições de jogar os estaduais no formato que ele existe hoje. Os estaduais, eles espremem o melhor produto do futebol brasileiro, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai começar a Série A desse ano, sei lá, abril, maio, no final de média entre abril e maio, como sempre, para acabar no início de dezembro, para não parar em datas FIFA, não tendo tido uma pré-temporada adequada, os profissionais todos, ninguém tem férias. Então, para mim, o calendário do futebol brasileiro é uma vergonha. É mal feito, e é mal feito de propósito. Né? E existe essa questão política das federações, enfim, se a gente fosse falar só disso aqui, a gente podia ficar 1 hora falando. Né? Por outro lado, essa é a minha visão de um gestor de time que atuou já em Série A e Série B. Quando você fala de clubes que não têm acesso a esse calendário, que não têm as principais competições do futebol brasileiro, os estaduais são importantes. Por mais que, pela sua péssima organização, sejam extremamente deficitários em sua maioria. Campeonatos estaduais bons de verdade financeiramente são muito poucos. E excelente é só o Paulista. Tem alguns outros bons, mas excelente de verdade, que faz diferença na vida dos clubes menores, é o Paulista. Né? Então, eu sou plenamente favorável a que se reveja o calendário do futebol brasileiro. Eu entendo que clube de Série A e B deveria jogar estadual com o time sub-23. Não vejo problema algum nisso. Tem aquela questão cultural de ser campeão, que isso forma torcedor e tudo mais, e é verdade, eu reconheço isso. Mas não adianta a gente dizer que a gente quer profissionalizar o futebol, que a gente quer ter uma grande liga e continuar fazendo as coisas que a gente faz. Você tem que abrir mão de alguma coisa, amigo. Ou você quer dizer que você vai ter um campeonato top, que para em data FIFA, que os profissionais têm uma pré-temporada adequada, que tem férias, que pode fazer intertemporada, que pode pré-temporada, ou você diz que você tem vários estaduais, que é super romântico, que tem 500 clubes no futebol brasileiro, 500 clubes que duram 3, 4 meses de exercício de trabalho, depois ficam 8 meses parados, que pagam salários, que, com todo respeito, era melhor o atleta e o profissional que trabalha lá estar exercendo outra profissão, porque ele fica desempregado a maior parte do ano. Não faz sentido isso, né? Na minha concepção, é um discurso frio, é um discurso capitalista. Não, é um discurso de negócio. É um discurso. A gente gosta de dizer, o futebol é um produto da indústria do entretenimento. Que indústria é essa que vai deixar uma empresa só rodando durante 4, 5 meses? Não existe isso, não, no mundo. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí os clubes ficam rodando com dinheiro de Estado, de prefeitura, que a gente sabe que roda. Né? Vários clubes. Tive contatos, por exemplo, de clube de Série C, para falar, você fazia consultoria, trabalhava e tal. Não, de conversa e tal. Quando eu falava o salário, eu ficava espantado. Como é que um clube desse tem condição de pagar esse salário? Né? Pô, salários altos, salários bons. Eu olhava assim, caramba, que negócio doido. Não, porque aqui tem um deputado tal, tem o governador tal. Eu entendo. E quando esses clubes fazem trabalho social, é relevante, é importante. Mas eu não estava sendo chamado para fazer trabalho social. Né? Então, assim, é relevante o futebol como um instrumento social, ele tem muita relevância e o governo, seja estadual, seja a prefeitura, tem muito que contribuir. Mas a gente tem que separar isso, essa é uma realidade. Tem as leis de incentivo, tem muita coisa que pode e deve ser feita. A outra realidade é quando a gente está falando de clubes que, na verdade, são clubes de intermunicipal, que se elevam a clubes estaduais, se inscrevem em federação, que não tem rendimento, não tem nem estádio, não tem CT, não tem nada, e que estão lá. Quantos clubes aqui do Nordeste, né, jogaram a Série A dos seus estaduais e sumiram já? Nos últimos 10 anos, assim, não precisa ser muito não, 10 anos. São vários. Então, a gente tem que parar com esse romantismo, porque o estadual, ele permite a participação. Nada disso. A gente tem que profissionalizar. Eu não tenho nada contra ter um estadual com times para buscar acesso à Série D, à Série C, né, que viabilize o exercício de uma atividade que faça sentido. A Inglaterra tem campeonatos nacionais a perder a conta. Eu nem sei quantas séries tem lá, mas é tudo feito profissionalmente. Não é isso que a gente vai ter time aqui, por exemplo, no Campeonato Baiano, que é a minha realidade, que vai terminar o estadual agora, em abril,
Na verdade, já terminou a primeira fase, né? Em março. Tem time que acabou. Acabou. Não tem calendário. Não joga a Copa do Brasil, não está na Copa do Nordeste. Ultimamente não tem tido uma segunda competição estadual, que normalmente tem, alguns estados têm, né? Que não... Acabou. Vai fazer o que mais no resto do ano? A gente está em março. Então, eu não vejo lógica nisso. Eu preferia muito mais que a gente tivesse um estadual que durasse até 6 meses, por exemplo. Só meio de semana. Não atrapalha o final de semana. Você joga o Brasileirão, você joga a Copa do Brasil. E você bota esses times para os times que não Série A e Série B para jogar com Sub-23. Porque você termina, inclusive, a maturação do atleta. Aí a gente vai para outra coisa. O Brasil fala muito do esporte olímpico. Qual o projeto olímpico do futebol brasileiro? Não existe. Não existe. A Olimpíada você pode levar jogador até de 23 anos. Não existe essa categoria. Acabaram com o brasileiro de aspirantes. Né? Não existe um nível de maturação, porque nem todo jogador é Hendrick, nem todo jogador é Neymar, nem todo mundo explode antes dos 20 anos. Tem jogadores que só se destacam depois. Eu vou aqui para um exemplo agora. Foi do Santos, jogou no time sub-23 do Santos, não estourou por lá. O Bahia trouxe, que é o Gregory, fez uma grande temporada no Bahia, foi vendido para a MLS, jogava lá no time de Messi, era capitão do time. Agora veio para o Botafogo. Quer dizer, um jogador pode não ser um jogador de seleção brasileira. É um jogador de alto nível, vai jogar em Série A. E só estourou depois dos 22, 23 anos de idade. E a gente não tem projeto para desenvolver isso. A gente não tem uma seleção constante olímpica. Não tem. Né? Então, não existe nada disso. E o estadual, com a equipe sub-23, na minha opinião, seria de grande utilidade para o futebol brasileiro. Claro que eu vejo, especialmente o pessoal mais jovem, né, tem que parar com esse romantismo de, eu sou heptacampeão pernambucano, octacampeão cearense. Parabéns, você vai viver sempre de Fortaleza e Ceará, de Sport Santa Cruz e Náutico. Não dá, porque a gente quer mais. É o que você falou, o Sevilla é campeão 7 vezes da Europa League. Ele vai querer ficar nisso o resto da vida ou vai querer um dia ir para a Champions? Eu acho que todo mundo tem que ter essas ambições esportivas. E eu vejo como impraticável times que jogam o Campeonato Baiano deficitário, o Campeonato Cearense deficitário, quererem competir com os times que jogam o Campeonato Paulista, irmão. Não dá. Não dá. Qualquer time nanico que não joga nem Série C do brasileiro, que disputa o Campeonato Paulista, ganha mais do que os grandes clubes de Série A do Nordeste nesses primeiros meses. Porque eles têm uma competição decente e a gente não tem. Então, enquanto a gente não entender que o filé mignon do futebol brasileiro é a Série A e que ela tem muito potencial de arrecadar muito mais do que ela arrecada, priorizando um calendário decente a profissionalização dela, a gente vai seguir vivendo desse jeito que a gente vive. Mas tem que ser assim, a gente fica em várias discussões inúteis que não mudam nada. Isso não está no livro, não, mas eu escrevi um artigo há um tempo atrás que é preciso mudar alguma coisa para deixar tudo como está. É o que a gente mais vê no futebol brasileiro. Alguém vai lá, muda uma coisinha pequenininha, não vamos falar aqui de arbitragem, do sorteio da Copa do Brasil, ou de alguma coisa que dá um fuzuê na mídia, todo mundo fala, mas na prática, no dia a dia, não muda nada. Aí a CBF veio, a CBF descreveu que, recentemente, que o Campeonato Brasileiro para em data FIFA. Amigo, o Campeonato Brasileiro na Copa América não vai parar, como é que vai? O pessoal vem me dizer que para em data FIFA. Então é isso, a gente tem muito que evoluir ainda. Assim, às vezes eu perco até a paciência com alguns tipos de argumentos. Eu entendo, especialmente as pessoas mais velhas, que têm essa vivência do estadual com um valor muito maior do que ele tem hoje, mas eu entendo que para a gente mudar, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Se continuar assim, não vai mudar nada. Eu acho que os estaduais precisam ser revistos urgentemente. Queria aproveitar agora a oportunidade de mandar um abraço para o nosso amigo Rodrigo Molina, da THE 360, e dizer para você, Pedro Henriques, que eu fiz um curso presencial com o Rodrigo, em que ele levou representante de marketing esportivo, que eu sou também formado em marketing esportivo, ele levou representante da Federação Paulista de Futebol. E, ao mesmo tempo, já numa pegada online, num programa online, também da THE 360, eu perguntei para o Vinícius, do marketing, a mesma coisa. Na sua visão, foi o que você falou, inclusive, então já tem mais uma opinião. Qual a maior federação do Brasil, no caso, a Federação Paulista de Futebol?
disparado. Mas aí eu perguntei para eles dois, qual seria o segundo campeonato assim mais relevante no Brasil depois do Campeonato Paulista. E os dois disseram a mesma coisa, que é a Copa do Nordeste de Futebol. E, inclusive, que é organizada atualmente pela CBF. Então, eu queria perguntar uma coisa para você. Essa Copa do Nordeste, ela consegue fazer com que os clubes de cada estado eles consigam mais adeptos, além do próprio estado, coisa que o estadual naturalmente já faria, mas também numa visão mais ampla, no Nordeste todo e até no Brasil? Olha, assim, tem duas coisas a analisar nessa questão. Eu concordo que a Copa do Nordeste é talvez a segunda mais relevante, embora o Campeonato Carioca, pelos clubes que tem de Série A, pela remuneração que tem, e o Campeonato Gaúcho, pela cultura mesmo. O gaúcho realmente é um povo que dá muita importância ao seu estadual. Eu diria que estão perto da Copa do Nordeste nesse aspecto. Em termos de visibilidade, a Copa do Nordeste é maior porque ela é mais representativa que os dois, na minha opinião, embora o Carioca tenha Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Sem dúvida, a Copa do Nordeste é relevante, porque apesar de estar financeiramente atrás do Paulista e também do Carioca, salvo engano, ela dá muito mais dinheiro do que os estaduais do Nordeste, então isso faz diferença. Ela leva os clubes para o resto do país. Hoje está na ESPN, salvo engano, né? Com a transmissão que não chega ao nível de qualidade que teve alguns anos atrás, quando era esporte interativo. A exposição naquela época era realmente fantástica. Os clubes nordestinos tiveram uma qualidade de transmissão invejável, nível Europa até, eu diria. Com isso o Brasil viu, né, as festas que eram feitas, especialmente em finais, né, a qualidade da transmissão das equipes, né, sabendo o que estão falando, porque infelizmente quem é do Nordeste sabe que muitas vezes os comentaristas, os narradores não conhecem o time. Isso pode parecer coisa pequena, pode parecer uma reclamação boba, mas não é, isso faz diferença na própria qualidade da transmissão. Claro que tem exceções, mas muitas vezes acontece isso. Então, já teve o SBT transmitindo Copa do Nordeste, já teve só para o Nordeste, mas já teve para o país inteiro, na TV aberta. Isso é importante, aumenta o alcance. Né? Por mais que seja difícil conquistar torcedores fora do Nordeste, nossos clubes daqui, você conquista visibilidade. E conquistando visibilidade, você tem acesso a mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, você forma melhores times, com melhores times você forma mais torcedores, e aí vira o ciclo. Né? Eu acho que a Copa do Nordeste é fundamental na nossa realidade atual. A Copa do Nordeste vem sendo desprestigiada, claramente, na minha opinião, tanto em termos de organização, em termos de transmissão, e em termos de datas. Né? Agora, já tem tempo, as finais da Copa do Nordeste vão entrando pelo brasileiro, o que é péssimo. Né? A Copa do Nordeste era para ser com um calendário igual ao do estadual, mas aí, mais uma vez, os estaduais são os grandes protegidos do Brasil, né, em termos de data, são priorizados, e a Copa do Nordeste, que é muito mais relevante do que qualquer estadual do Nordeste, acaba sendo relegada às datas que dão para serem jogadas. Né? Então, assim, essa é uma realidade, mas aí tem muita questão política também. E é isso, eu acho que a gente tem que buscar as competições mais rentáveis, porque no fim do dia, como qualquer negócio, o futebol é uma competição financeira. E a gente ganhando mais dinheiro vai poder fazer times melhores. Então não tem mistério. Nesse aspecto é matemática. Você vai dizer, Pedro, então sempre quem tem mais dinheiro vai ganhar? Não, porque tem a questão da eficiência. Né? Mas, obviamente, o dinheiro vai ajudar. Pedro, eu tenho que colocar alguns dados aqui sobre a Copa do Nordeste. Eu estou dando essa ênfase, por quê? Chama muita atenção, porque contra dados, entendeu? Não há argumentos. Então, o Sport Clube Bahia, ele é o maior campeão pelo ranking da Copa do Nordeste. Então, eu estou falando com a pessoa certa, e justamente você, como gestor, que foi campeão em 2017. Ele tem 4 títulos e 5 vices. Em segundo lugar, é o próprio Vitória, da Bahia, o grande concorrente, com 4 títulos também e 3 vices.
Em seguida tem o Sport, em quarto o Ceará, em quinto Fortaleza, depois vem o Campinense, Santa Cruz, América e o Sampaio Correia. Aí, no ranking das federações, o estado da Bahia, ele consta com 8 títulos e 9 vices. Em segundo lugar, o Ceará, 5 títulos e 2 vices. Em terceiro, Pernambuco, 4 títulos e 4 vices. Pergunto para você, inclusive você que esteve, entendeu, ativamente como campeão de uma Copa do Nordeste. A Bahia, estado da Bahia, ela respeita a Copa do Nordeste como sendo uma competição do nível dela, uma competição que ela consegue ter grandes êxitos. Como é isso? Com certeza. Eu acho que todo o Nordeste respeita a Copa do Nordeste, né? Hoje, menos, não no sentido de respeito, mas a própria promoção da Copa do Nordeste era diferenciada. Tinha o tour da taça antes de começar a competição. A taça circulava pelas capitais dos estados. É uma taça bonita, fazia eventos. A Copa do Nordeste foi a primeira competição do Brasil, salvo engano, foi a primeira competição do Brasil a ter perfis em redes sociais. Então, era algo super comum hoje, e que já era comum na época, mas no Brasil não era. Então, sabia cativar o seu público, sabia cativar o seu torcedor e sabia ativar os seus parceiros. Né? É uma competição que tinha mascote, né? Que tem mascote, que tem a sua música, seu hino. Né? Então, é saber promover uma competição, é tratar o esporte como negócio. Infelizmente, isso vem sendo, na minha concepção, um pouco negligenciado nos últimos tempos, embora ainda esteja acima do padrão brasileiro. Né? Então, eu acho indiscutível. A Bahia é indiscutível. A Bahia valoriza a Copa do Nordeste. Os torcedores de Bahia, de Vitória, dos clubes da Bahia que participam, sabem a importância da competição. Se tivesse que escolher, você prefere ganhar a Copa do Nordeste ou o estadual? Com certeza, haveria preferência pela Copa do Nordeste. Então, não há o que se discutir, que além do aspecto financeiro, há o aspecto de reconhecimento de importância da competição, e eu tenho certeza que isso não é só na Bahia, como em todos os estados do Nordeste. Claro que em alguns outros estados existem as rivalidades locais, que você tem uma ênfase muito maior e o estadual proporciona uma maior quantidade de jogos, então isso tem o seu valor. Por exemplo, em Pernambuco, o Santa não está jogando a Copa do Nordeste, então o jogo Santa Esporte lá é o estadual, e o pessoal está naquela coisa de querer ver esse jogo. Mas isso são questões peculiares, mas como competição é indiscutível que a Copa do Nordeste é a mais importante da região e é valorizada por todos por conta disso. Você colocou numa entrevista que você considera os atletas como verdadeiros heróis atuais para a sociedade, ou seja, como modelo de cidadão. E aí vem aquela situação que o clube de futebol ele pode se mobilizar para defender temas relevantes que possam impactar, gerar um impacto social. Eu queria que você dissecasse um pouco mais essa afirmativa. Como você vê assim, a relevância, o papel de um clube para poder dar a mensagem certa para uma sociedade? E aí eu abro até um parênteses e falo sobre aquela camisa do Bahia, que era manchada de óleo, uma ação linda, que justamente estava fazendo uma crítica direta ao derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Aliás, aquela camisa, infelizmente, eu não tenho. Se você tiver... Nem eu tenho aquela foi... foram, se não me engano, 11 leiloadas, inclusive, para, efetivamente, realização de trabalhos na recuperação das praias que foram afetadas pelo então, você já me dizendo onde é que eu posso conseguir. Então, mas como é isso, Pedro? Como é que é essa responsabilidade do clube poder fazer uma comunicação adequada com a sociedade e poder transmitir as melhores mensagens? Vamos lá, tem duas partes aí. A questão dos atletas, pela própria alta exposição que a nossa sociedade atual vive, eles são tomados como figuras de referência e exemplo, né?
E, naturalmente, os clubes também. Eles têm uma exposição, eles têm um holofote muito grande sobre si. E no nosso entendimento, no meu entendimento e no entendimento lá do Bahia, na época que eu estive lá, era uma oportunidade interessante de utilizar esse holofote, esse canhão, né, para jogar luz em assuntos impactantes para a nossa comunidade, para o lugar onde a gente está inserido, porque a gente tem essa responsabilidade. Qualquer empresa, não é só um clube de futebol, mas qualquer empresa tem responsabilidade com sua comunidade, e você tendo a possibilidade de fazer algo efetivo para impactar positivamente, você tem o dever de fazer, né? Você deu o exemplo aí da ação das camisas, que para mim foi bem bacana, foi bem bonita. Teve outra que talvez não tenha repercutido tanto fora da Bahia, mas para mim foi a ação mais bonita que foi feita. Foram várias ações que o Bahia fez, e eu acho que essa é uma possibilidade. Você tem que ter a capacidade de contribuir com a sociedade na qual você está inserido, isso é fato. Né? Eu diria até que é uma responsabilidade sua na medida que você tem essa capacidade. Vocês fizeram em relação ao racismo, também a violência contra as mulheres? Também. Várias. Tinha sempre, em alguns casos, acontecia uma discussão política, que a gente vive, infelizmente, num país polarizado, e eu sempre falava internamente que a gente tem que ter cuidado. No meu entendimento, isso é Pedro, claro, tem pessoas que pensavam diferente, mas eu sempre defendi isso. O clube, ele não tem que ser progressista, nem conservador. O clube tem que ser responsável socialmente. Pela medida que você entra em aspectos políticos, você está abrindo margem para discussões que não cabem. Né? Se fosse minha empresa, eu não quero essa discussão na minha empresa. Agora eu quero dizer, não, eu tenho responsabilidade social, eu vou adotar medidas que possam contribuir positivamente para a comunidade na qual estou inserido. Entrar para essa discussão política, para mim, é um tiro no pé e não faz sentido nenhum. Né? Em alguns momentos houve uma falta de cuidado aqui ou ali, que a gente teve uns puxões de orelha e umas discussões internas. Era como eu me posicionava dentro do clube. Mas a ação que eu mais gostei foi uma ação de Dia dos Pais, que o Bahia fez foi divulgado num vídeo, que para mim é um vídeo bem bonito, que é uma criança escrevendo uma carta para o seu pai, né, falando como foi seu dia, que, poxa, foi na Fonte Nova, viu o goleiro tal, blá, blá, blá. E aí ele termina a carta e guarda a carta, fala, estou guardando essa com todas as outras que eu nunca entreguei, porque eu não conheci meu pai. Né? Aí a gente fez uma ação com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, para fazer exames de DNA gratuitos, e também para possibilitar os filhos a botarem o nome dos pais na certidão de nascimento. Foi uma campanha simples, um vídeo, e aí disponibilizamos a loja do clube, na época, para a Defensoria, para realizar essa ação. Aumentou em mais de paternidade responsável. Isso. Aumentou em mais de 200% no Estado o número de ações desse tipo, e com a atuação da Defensoria Pública, mais de 200%. Né? Então, isso tem um impacto muito positivo na parte social. E mais, quando você faz esse tipo de ação, naturalmente, grandes empresas que defendem bandeiras semelhantes observam. Por causa dessa ação, nós fomos procurados por uma rede varejista que quis fazer parceria com o clube, porque eles também estavam fazendo uma ação similar para o Dia dos Pais. Então, quando o clube é responsável socialmente e adota ações práticas que são relevantes e mostram isso, além de repercutir positivamente, em termos de mídia, em termos de exposição e, evidentemente, em termos sociais, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Então, é só coisa boa. Não tem por que o clube não ser socialmente responsável, desde que, evidentemente, tenha uma curadoria de conteúdo adequada, não se envolva em polêmicas desnecessárias, impacte positivamente na sociedade, impacte positivamente sobre sua imagem e, consequentemente, evidente, em alguns casos, ainda consiga ganhar dinheiro. Então, é uma maravilha. Não tem por que não adotar esse tipo de conduta. O Bahia, ele tem a marca de uniforme dele, que é o Esquadrão, que é a marca própria. Quais são as vantagens de um clube ter a sua marca própria? Olha, assim, ter marca própria tem suas vantagens, ser fornecido por grandes empresas tem as suas vantagens. Eu acho que cada clube tem que entender a sua realidade, o seu mercado, sua demanda de vendas para fazer essa escolha. No caso do Bahia,
a marca própria fazia mais sentido do que ter um grande fornecedor, por alguns motivos. Primeiro, a remuneração a título de luvas que o clube recebia, comparado com outros grandes clubes brasileiros, não era tão impactante para a realidade orçamentária do clube. Então, esse era um aspecto a ser analisado. Eu digo, se eu ganho aqui, por exemplo, 2 milhões, e meus adversários ganham 20, por que eu vou continuar com isso aqui? Eu posso tentar ganhar mais, tendo a minha marca própria e vendendo. Esse é um ponto. Né? Outro ponto é a flexibilidade de design. Normalmente, as grandes empresas elas já trazem o design deles, desenhado, não tem flexibilidade de design, não tem flexibilidade de data de lançamento. É tudo num modelo muito mais amarrado. Preço, inclusive, também. Quando você tem a sua própria marca, você tem muito mais facilidade em relação a isso. E você pode realizar ações, digamos assim, entre núcleos do seu clube. Você tem a marca própria, beleza. Eu posso conversar com o meu departamento de sócios, né, do marketing, falar, olha, vamos fazer algum modelo aqui de que a gente consiga ter um desconto para sócio, ou, como o próprio Bahia tem, dar uma camisa de graça para o sócio por ano. Porque, assim, a realidade de camisa, como muitos negócios, é o seguinte, a fábrica produz ela por X, né, vai lhe vender por 2X, vai vender para o lojista por 2X, que vende por 4X para a empresa. O consumidor está pagando tudo isso, e o Bahia normalmente ganhava 10% de royalties. A partir do momento que o Bahia passa a ser o dono de sua marca, o Bahia passaria a ganhar esses 2X todos para ele. E aí a gente fala, olha, eu não preciso ganhar esse 2X todo, se eu tenho um sócio, que é meu principal fonte de receita, que eu quero estimular que aumente. Então vamos assumir esse custo e garantir pelo menos uma camisa por ano para o sócio. Vamos fazer uma ação aqui. A gente pode perder um pouquinho nessa rubrica orçamentária aqui da marca própria, mas a gente vai ganhar muito mais cá no sócio. Então, essa flexibilidade você não tem com um grande fornecedor. Você não teria uma Nike, uma Umbro, uma Puma fazendo isso com o clube. Você com sua marca própria, você consegue fazer esse tipo de situação. Então, e você com sua marca própria, você tem capacidade, no caso do Bahia, de atender a sua demanda, né, que era, na época, algo em torno de 120, 140 mil camisas. Diferente de um Flamengo, que tem uma quantidade muito maior. Aí você teria que ter um investimento muito maior para desenvolver essa marca própria. Então, tudo depende da sua realidade financeira, dos contratos que lhe são oferecidos, né, e do que você consegue efetivamente desenvolver para entregar. E também em termos de qualidade, porque não adianta o torcedor se sentir dono da marca, ter aquela sensação de pertencimento bacana, e sua camisa ser de má qualidade, porque aí também não resolve o seu problema. Quando eu era pequeno, os mascotes lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que o Flamengo tinha o Popeye e o Botafogo o Pato Donald. Aí o Fluminense era o Cartola, o Vasco o Português, mas isso não importa. O Popeye e o Pato Donald eram marcas assim de empresas. E o Bahia tem o Super-Homem, que é da DC Comics, né? Eu queria saber de você como é essa situação em relação a você usar a imagem que já é consolidada de uma outra empresa. Isso daí precisa ser desfeito, isso daí abre precedente para uma parceria, como isso é feito? Rapaz, houve essa discussão internamente no clube há um tempo. Para mim é algo controverso, nunca foi aprofundado, até porque nunca houve essa provocação. Mas eu entendo como um risco. Por outro lado, o mascote utilizado pelo Bahia, ele é baseado num desenho de Ziraldo, né? Então, eu vejo isso como que foi cedido por Ziraldo, inclusive. Né? Se não me engano, foi na Copa União. Eu acredito que sim. Na época da Copa União, 87. Então, existe, a partir do momento que Ziraldo, que é um grande artista reconhecido, tem um desenho, uma sua propriedade intelectual, cede essa propriedade para o clube pode utilizá-la. Mas é baseado. Essa é outra discussão. Seria uma discussão muito interessante se ter juridicamente. Eu adoraria ter essa discussão em termos acadêmicos, juridicamente falando, mas eu não vou me arriscar a falar dela aqui não, mas eu concordo. Em termos de... E seria uma discussão muito interessante, seria sim. Existem discussões jurídicas muito relevantes. Por exemplo, essa é que a gente não enfrentou, mas já visitou superficialmente. Né? Teve uma discussão que eu já tive. O site do Bahia,
hoje já mudou, porque a SAF mudou e tudo, mas o site do Bahia era www.esporteclubebahia.com.br. Uma enormidade, quase uma dissertação, né? Os sites não se fazem dessa forma. Por outro lado, tem um site de torcedores do Bahia, de notícias do Bahia, que é ecbahia.com. Eu olhava assim e digo, gente, esse site tem que ser nosso. Porque é a nossa marca que está sendo vinculada. Inclusive, o Bahia já chegou a responder processos de diversas searas que utilizavam contra o Bahia notícias desse site como se fossem do Bahia. Né? Aí, olha, tem várias. Isso é, assim, o registro de internet é diferente, propriedade intelectual, tem toda a sua regra específica, que também é muito interessante. Mas, assim, tem elementos, e aí volta para uma pergunta que você fez lá atrás, né? Do direito e da gestão. Tem muita coisa interessante. Se a gente fosse pegar, quando o pessoal fala de direito desportivo, eu acho muito restritivo, porque direito esportivo, para mim, é TJD, são essas questões disciplinares, via de regra, né? O direito do esporte traz uma enormidade de relações. Essas que a gente está falando, para mim, isso tudo é direito do esporte, né? Mais focado no futebol. Tem os direitos de transmissão, que não é direito esportivo. Direito de transmissão é um direito civil, é uma propriedade privada, negociação, né? Tem exposição de imagem, tem N coisas. Então, assim, eu acho muitíssimo interessante essas análises, tem várias nuances, de novo, a gente poderia aqui ficar até... A gente poderia desenvolver um curso para ter essas análises aqui de direito esportivo, né? Essa questão do super-homem, eu fui surpreso, nunca fui tratado sobre isso, embora eu já tenha analisado sobre o tema. É muito interessante, juridicamente falando, essa discussão é muito interessante. E o Bahia se orgulha por ser o 13º no ranking nacional atual da CBF. Aliás, diga-se passagem, esse negócio de 12º, que você fala no livro, né, que você é contra, porque não é mais aquele modelo tradicional dos 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 do Rio Grande do Sul e 2 de Minas. Mas a minha pergunta era outra. É o seguinte, o Bahia tem várias situações, ele se posiciona muito bem como o maior clube do Nordeste, e é o clube do Nordeste com mais participações em torneios internacionais. E também, aí eu coloco o mascote, o super-homem, entendeu? Então, existe uma tendência histórica em internacionalizar a marca Bahia? Olha, essa era uma coisa que a gente discutia muito. Inclusive, em 2016 o Bahia fez um amistoso em Orlando, com o Orlando City. Em 2017 participou da Florida Cup. A gente tinha essa preocupação, sim, de internacionalização da marca. Eu acho que com o Grupo City isso vai ficar mais fácil, inclusive. Mas eu sempre disse, e continuo achando, não só para o Bahia, mas para qualquer clube, do Brasil, inclusive, exceção de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco, talvez. Eu acho que primeiro a gente tem que nacionalizar totalmente a marca e, especialmente para os clubes do Nordeste, interiorizar as marcas. Né? Quem é aqui do Nordeste, vocês são do Nordeste, vocês sabem que a maior torcida do Nordeste é do Flamengo. Pode não gostar, torcedor de esporte pode não gostar, torcedor do Bahia pode não gostar, mas é uma realidade. Numericamente falando, eles são a maioria. Né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer? Eu acho meio megalomaníaco falar. Claro, você pode adotar em paralelo ações para internacionalizar a marca, mas você tem que se consolidar em seu terreno. Como é que você quer dominar começar a ocupar espaço fora se você nem dentro de casa você está mandando? Né? Então, eu vejo dessa forma. Por exemplo, 2016 foi ano de Olimpíadas. Teve um intervalo, teve uma pausa nos campeonatos, né? Brasileiro, Série A, Série B, tudo. Aí eu falei internamente no grupo, vamos fazer uma intertemporada. Vamos para onde? Vamos para São Paulo, vamos ficar aqui no CT. Eu falei, não, vamos para o interior, vamos para Porto Seguro. Porto Seguro tinha uma estrutura muito boa, deixada pela Copa do Mundo, a Alemanha esteve lá, né? A Suíça também esteve concentrada lá. E para a cidade foi um acontecimento. Adoraram. Houve uma maior aproximação do clube, houve maior aumento no quadro de sócios daquela região. Então, sempre que possível, é importante isso. E aí isso pode soar até um pouco contraditório com o que eu disse do meu sentimento em relação ao estadual. Para mim, os campeonatos estaduais servem para fazer essa aproximação. Mas você consegue fazer isso com ações que não precisam do time principal.
Você vai para o interior, você leva um mascote, você leva ídolos, você cria eventos para gerar essa aproximação. Né? Então, eu entendo que sim, é preciso e é necessário você olhar para o mercado internacional e se posicionar para esse mercado, mas é também, e eu diria até mais prioritário, você se consolidar dentro dos seus próprios estados, especialmente para os clubes aqui do Nordeste. Então, pelo que eu entendi que você falou, é olhar muito menos para fora, para o âmbito internacional, e olhar muito mais para dentro do Nordeste, onde as oportunidades são imensas e inexploradas. Exatamente. Para mim é muito mais fácil você ter um retorno mais rápido olhando para dentro do que olhando para fora. Vamos falar um pouquinho sobre SAF. Atualmente são 8 clubes de elite do Brasileirão que tem SAF. O América Mineiro, o Sport Clube Bahia, o Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, o Red Bull Bragantino, que aí fica aquela situação, ele é colocado como sendo um clube empresa, e o Vasco da Gama. Bom, em relação ao Sport Clube Bahia, 2022 foi adquirido pelo Grupo City, que comprou 90% da SAF. Então, é formado por uma holding, como você mesmo já tinha comentado, em que tem Manchester City, da Inglaterra, New York City, dos Estados Unidos, Yokohama Marinos, do Japão, Girona, da Espanha, Palermo, da Itália, Bolívar, da Bolívia, e outros menos conhecidos, da Austrália, Índia, Bélgica, França, Uruguai e China, ou seja, como você falou, está em todos os continentes. Tá? E agora, recentemente, o City foi campeão mundial interclubes pela FIFA, em 2023. Isso daí pode beneficiar o Bahia de alguma forma? Eu entendo que sim. Primeiro porque você passa a ser gerido por um grupo que tem toda essa expertise. Né? Isso, e todo esse banco de dados e de relacionamentos. Network. Então, isso faz toda a diferença. Né? Fora que, em termos de atração de jogadores, né? Quando eu falo de network, você já está falando de parceiros, patrocinadores, fornecedores, tudo isso. Passa esse ponto. Quando você fala de jogadores, a concorrência no mercado sul-americano, para mim, fica muito favorável para o Bahia, por fazer parte desse grupo, para atletas que têm a ambição de ir para a Europa, que já tem um caminho, em tese, fácil, direto, de estar sendo visto e observado, porque existe esse intercâmbio. Né? Por exemplo, o Bahia, agora em janeiro, fez a pré-temporada em Manchester. Né? Então, isso foi amplamente noticiado, foi uma experiência bacana para os atletas. Então, existe essa visão, esse relacionamento e essa proximidade com o futebol, não só o futebol, com o mundo que a gente vive hoje, cada vez mais digital, globalizado, com as relações mais imediatas, eu vejo como muito interessante. E a própria evolução do Manchester City, a verdade é o seguinte, o Manchester City não era time top 4 da Inglaterra, não estava bem abaixo do United, né? Começou esse processo lá atrás e veio evoluindo agora, nos últimos 5, 6 anos, que consolidou com Guardiola, com toda essa máquina que foi montada, e vem atropelando. Esse ano não sei se vai ganhar, porque o negócio está apertado lá, mas se eu tivesse que apostar, apostaria. Né? Mas é de fato um time que sabia o que queria, que conseguiu conquistar uma soberania na Inglaterra, que não é fácil, e que tinha essa ambição, esse sonho de ser campeão da Champions League. Demorou, mas chegou. Então, eu vejo isso como algo inspirador para o Bahia, né? Essa jornada que foi construída, porque assim, por mais que eu seja torcedor do Bahia, eu sei que o Bahia não era top 4, top 5 do Brasil também, não é ainda. Mas com organização, com investimento, com expertise, com know-how, pode chegar lá. E com dinheiro, né? Pode chegar lá. E a gente sabe que dentro da estrutura de clube do Manchester City, o Bahia é o segundo na ordem de prioridade, só perde para o próprio Manchester, né? Então, é uma coisa que eu acho que inspira confiança e que agrega valor, né, ao clube em todos esses aspectos. Você pegou 2 gestões no Bahia. Você, na primeira, foi vice-presidente, na segunda, você foi gestor executivo. Eu te pergunto, você conta no livro, inclusive, que você pegou uma situação caótica e transformou
numa situação totalmente equilibrada em relação tanto ao regresso do respeito, como também à credibilidade do clube. Eu te pergunto, essa preferência do City pelo Bahia tem a ver com essa situação em que vocês conseguiram organizar o clube e tornar o clube mais visível do ponto de vista administrativo? Só um ponto, não fui eu que fiz isso tudo, foi uma baita equipe. Não, você participou. Com excelentes profissionais. Você foi líder, participou. Com excelentes profissionais, assim, porque se a gente não tivesse uma grande equipe, a gente não conseguiria ter feito o que a gente fez. Tivemos vários dirigentes altamente qualificados, não só dirigentes, como gestores, gerentes, muita gente extremamente dedicada e que às vezes o mercado não reconhece. E foi isso que chamou a atenção? Foi o que eu diria que chamou a atenção? Foi ser o maior clube do Nordeste? O que foi exatamente, Pedro? Vamos lá. Primeiro, sem dúvida, a organização administrativa e financeira do clube chamou a atenção. O Bahia é um clube que, embora endividado, sabia exatamente o tamanho de sua dívida, estava organizado, estava equacionada. Não estou dizendo que estava quitada, mas estava sob controle. Estava parcelado, você sabia onde estava cada coisa, não tinha esqueletos nos armários, como a imensa maioria dos clubes brasileiros tinham, e como clubes que chegaram a conversar com o Grupo City não sabiam com precisão dizer o tamanho de sua dívida, por exemplo. Né? Além disso, o Bahia era visto como um clube de torcida muito interessante, apaixonada, que enche o estádio, etc. Né? A possibilidade de crescimento da região, crescimento da torcida, né? O grupo Mubadala, né? que é o dono do Grupo City, né? Enfim, esse pessoal misturado lá dos Emirados Árabes. Eles estão investindo não apenas no Bahia, mas na Bahia. Né? Eles adquiriram a refinaria Landulfo Alves, que é um baita investimento. Eles adquiriram faculdades de medicina, enfim. Eles estão trazendo grandes investimentos para cá, porque o futebol é o principal produto do Grupo City, mas existe todo um entorno de investimento dos árabes, e a Bahia está vendo esses investimentos acontecerem. Então, eu diria que foi todo um planejamento estratégico deles, que aproveitou a existência de um clube em condições claras de estruturação e crescimento, né, organizado administrativamente, com ampla transparência, e nisso eu posso dizer que nenhum clube no Brasil estava à frente do Bahia, podia estar igual, à frente não estava. Né? O Bahia, para mim, teve talvez um dos melhores controllers, né, e diretores administrativos financeiros do Brasil, que eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar nesses anos que eu estive lá. Então, a gente sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso facilitou muito a negociação. Né? A possibilidade de crescimento, a localização, o estádio, né? A Fonte Nova é um estádio muito bom, né? Com possibilidade de melhorias. Então, eu acho que foi um investimento estratégico para o Grupo City. Eles viram a possibilidade de transformação em SAF com a parte política menos problemática do que seria em qualquer, na minha concepção, qualquer dos times do chamado G12, né, que você mencionou aí. Então, eu acho que foi uma oportunidade para ambos. Né? O Grupo City vê um grande clube do futebol brasileiro que não tem vivido seus melhores anos, embora venha se reorganizando, e o Bahia tem a oportunidade de fazer parte desse conglomerado de futebol, talvez o maior conglomerado de futebol do mundo, e aproveitar todas as conexões, toda a expertise dele para trazer resultados para o campo, que é o que sua torcida mais quer. Eles conseguiram enxergar, então, o mercado, conseguiram enxergar um público, conseguiram enxergar uma estrutura administrativa que aqui no Brasil ninguém enxergou, que ninguém investiu, eles vieram e tomaram e eu diria que aí teve muito mérito também da diretoria, que foi buscar esses contatos, né? Porque não é simplesmente apenas fazer, você tem que saber fazer o negócio, né? E, felizmente, o Bahia, se tinha que virar SAF, se optou por virar SAF, porque ele não precisava, mas na minha concepção, no sentido de não ia quebrar se não virasse. Mas para dar um passo maior de crescimento esportivo, isso precisava de dinheiro e de mais eficiência, e aí você se associar a um Grupo City, com certeza, faz toda a diferença. Então, isso é uma forma de internacionalizar o clube.
Com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, o clube virou outra PJ, né? Virou outra PJ que tem o dono, a associação, que é a origem de tudo, esse clube de 94 anos, né? Ele continua existindo em apartado, tem uma cadeira no conselho de gestão, né? Uma cadeira que hoje é do presidente Emerson Ferretti, ex-atleta, ex-goleiro, gente boa, vou bater um papo com ele daqui a pouco, inclusive. E é importante isso porque é preciso manter a identidade, é preciso que o clube, por mais que seja internacionalizado, por mais que busque toda essa expertise, essa gestão de fora, ele precisa continuar sendo Bahia. Da mesma forma que o Vasco precisa continuar sendo Vasco, o Botafogo precisa continuar sendo Botafogo. Tem que ter suas cores, sua identidade, né, sua forma de comunicação. E esse tipo de coisa, o que vai garantir não é o gestor de fora. Esse é o tipo de coisa que vai garantir é o presidente da associação, no caso do Bahia, Emerson, no caso do Vasco, Pedrinho, né? Enfim, que vai estar perto, acompanhando o cumprimento desse contrato de SAF, buscando e fiscalizando para garantir o respeito às tradições do clube. E aí vem a preocupação dos torcedores em relação à SAF. Por exemplo, o City Group, ele tem o City, o Manchester City como a estrela, e no caso o Bahia, como você citou, como o segundo colocado. Na 777 Partners, onde está o Vasco inserido, o Sevilha, digamos, seria a outra estrela, porque os outros são realmente desconhecidos, inexpressivos, pelo menos por enquanto. Aí eu pergunto para você, essa colocação do Bahia naturalmente em segundo plano, porque agora, com muito mais respeito, o City foi campeão mundial, e o City representa aquilo tudo na Liga Inglesa, que tem a Premier League como a principal liga do mundo. Agora, o Bahia colocado em segundo plano em relação ao Grupo City, ele pode ser, digamos assim, um mero fornecedor de atletas? Eu estou fazendo essa pergunta a título de torcedor, foi o que eu ouvia bastante nessa situação, quando as SAFs chegaram ao Brasil, e naturalmente o mercado europeu, ele é gigante, ele é o principal, ele é aquele que mais atrativo do mundo e que tem aquela globalização que nós, infelizmente, ainda não temos. Então, essa realidade, esse medo existe? Vamos, assim, de forma bem pragmática, tirando questões de vaidade, né? Qual foi o último jogador do Bahia, do Nordeste, que saiu do clube daqui e foi titular? Não vou nem dizer do Manchester City, vou dizer de algum time grande da Europa. Olha, sinceramente... No dia que o Bahia virar fornecedor de jogador do Manchester City, se eu colocasse dois jogadores que saíram daqui de clubes inexpressivos e se transformaram em revelações, eu colocaria o Hulk e colocaria o Daniel Alves. Pronto. O Daniel Alves, ele saiu do Bahia, foi vendido para o Sevilha, inclusive. Jogou no Sevilha, que não é a primeira prateleira. E depois do Sevilha, foi para o Barcelona. Hulk, salvo engano, jogou na Paraíba, no Vitória. Foi revelado no Vitória, já na base do Vitória. E foi para o Porto. O Porto, eu não diria que é a primeira prateleira, embora seja um grande clube. Um clube que já foi campeão europeu, da Champions, né? Mas é um clube tradicionalmente conhecido por exportar esses talentos sul-americanos. Seria a exceção, né? E mesmo assim saiu da base, é diferente. Quando os jogadores, quando são pinçados assim na base, são um pouco diferentes, né? Mas assim, a realidade... Isso tem quantos anos também, né? 20. Bastante, né? Então, assim, o que é que eu vejo? No dia que qualquer clube do Nordeste virar um fornecedor de jogador titular de Premier League, esse time está voando. Esse time vai estar brigando por título da Libertadores, que é a nossa realidade, ou melhor, que é o nosso objetivo de realidade. Então, qual é o grande demérito nisso? Não, só se eu pensar daqui a uns 20 anos na frente, quando tiver esses mundiais de clube, dizer, não, realmente, agora o Bahia vai ser prejudicado, porque o City está sendo priorizado no mundial de clube contra o Bahia. Mas isso é uma realidade absolutamente distante, né? E aí é aquela história, né? O ótimo é inimigo do bom, né? E eu não diria nem que é bom, é excelente essa perspectiva de posicionamento no grupo do Bahia. Eu não fiz essa análise em relação a Vasco e Botafogo, mas eu imagino que a gente tenha que entender essa realidade.
as pessoas ficam, em bom português, viajando na maionese. O Botafogo passa por isso, porque tem o Lyon, né? Sim, perdeu 2 atletas pro Lyon, inclusive. Tal. Exato. Mas, assim, o Botafogo até outro dia estava atrasando salário. Gente, os clubes estavam falindo. Botafogo, Cruzeiro, né? O próprio Vasco passando dificuldade. Se fosse empresa, tinha falido. É porque o futebol é tratado de um jeitinho no Brasil que não existe. Era para muito clube ter quebrado. E eu não estou falando isso para diminuir nenhum desses clubes, não. Eu estou falando para entendermos a realidade em que estamos inseridos. Mas, não quero ter dono porque ele vai fornecer para o Manchester City, vai fornecer para o Lyon, vai fazer... Meu amigo, vocês não estão pagando as contas no final do mês. Vasco e Botafogo estão tomando porrada do Flamengo há 300 anos. Então, quando é que isso vai mudar? Quando tiver gestão profissional. Mais importante do que o dinheiro, não que o dinheiro seja importante, é muito importante, mas mais importante do que o dinheiro é a implementação de gestão profissional. E aí, a preocupação não tem que ser por vínculos, na minha opinião, né, que tenham com outros clubes do exterior, mas pela certeza de implementação dessa gestão profissional e eficiente. Por isso que eu fiquei muito feliz, enquanto torcedor, inclusive, com a parceria do Bahia, porque é um grupo que a gente sabe o que faz. Né? É um grupo que tem expertise mundial reconhecida. Né? Então, se outro clube no Brasil fechar, por exemplo, com um grupo que tem o Atlético de Madrid, ou agora eu vi que o grupo do Newcastle tem interesse em investir no Brasil, são grupos que a gente vê que estão fazendo um trabalho decente no futebol. Então, não é só ter o dinheiro, é ter o dinheiro, ter a experiência e ter a convicção de que essa experiência vai ser trazida e implementada na prática aqui. É isso que dá segurança. Inclusive, você no livro coloca que a gestão profissional está acima das características do clube, se o clube adota o modelo associativo ou o modelo SAF. Exatamente. O modelo jurídico, ele não é o que vai definir a qualidade da gestão. Cada modelo jurídico, associação ou SAF ou limitada, como eu acho que é o Bragantino, se eu não me engano, o Red Bull Bragantino, ele não vai garantir as melhores práticas. O que vai garantir as melhores práticas é a política implementada pelas lideranças. Isso independe do modelo jurídico. E já que eu estou falando do City também, aproveitando, entre os 10 melhores CTs do mundo, o ranking que foi divulgado pela sportmedia.com, de novembro de 2023, quer dizer, um ranking recente, coloca o City como sendo tendo o quarto melhor CT do mundo, que é o Etihad Campus. Né? Então, nesse caso também, o Bahia poderia se beneficiar disso? Olha, assim, do CT, do City, fez esse evento, fez essa visita ainda a temporada lá, é legal e tudo, mas eu não vejo como um grande benefício. O benefício é a filosofia de valorizar a estrutura, de entender que você ter uma qualidade de preparação faz diferença no desempenho do time. E, nesse sentido, o Bahia já tinha uma estrutura muito boa para o padrão brasileiro, modéstia à parte, eu tive a honra e satisfação de liderar esse projeto aí de desenvolvimento do novo CT do clube, e saber que o Grupo City, que não tem as limitações financeiras que nós tivemos para montar esse CT, tem essa preocupação, essa é a grande vantagem, porque vai garantir um maior investimento. Quando você vai o CT do Bahia não deve a quase nenhum CT do Brasil, mas, por exemplo, não tem a qualidade médica em termos de equipamentos e estrutura que alguns times têm. São Paulo, Palmeiras, por exemplo. A gente faz parcerias com clínicas para fazer nossos exames. Tem clube que já faz sua ultrassonografia dentro do próprio CT. Isso é excelente, porque economiza tempo, reinicia mais rapidamente a recuperação do atleta. Então, tudo que você puder otimizar e tornar mais eficiente a gestão é fundamental. E o City tem essa visão de negócio, essa visão de aprimoramento, de busca máxima por eficiência. Então, essa é a grande vantagem. Não, claro, e o fato do Manchester City ter um desses centros de treinamento top do mundo, não é uma vantagem, mas é um indício de que nós teremos essa vantagem também. Em relação ao ranking dos CTs da Série A do Brasileirão, isso aí é um ranking de 2022 pelo R Futebol, da rede social Reddit.
eles colocaram como o Atlético Mineiro como primeira cidade do Galo, e o Atlético ganhou o Brasileirão recentemente, né, há 2 anos. O Flamengo, o Ninho do Urubu, que foi campeão da Libertadores há 1 ano, o Corinthians com o CT Joaquim Grava, o Palmeiras, que ele é multicampeão nos últimos anos, e o São Paulo, CT da Barra Funda, em 5º lugar. E o São Paulo agora foi campeão recente da Copa do Brasil, 2023. Então, você consegue enxergar uma relação entre um clube bem administrado, um CT de alto padrão de qualidade e de títulos? Sem dúvida. Se você com a estrutura, você tem capacidade de potencializar o desenvolvimento de seus atletas, né? Isso é fato, é incontroverso. Qualquer profissional de educação física vai lhe dizer isso. Qualquer profissional técnico de futebol vai lhe dizer isso. Sem dúvidas, isso recorta distâncias. Eu não tenho conhecimento de muitas avaliações desse tipo. Acho interessante que elas existam. E fico contente de ver que os clubes estão se preocupando cada vez mais com a estrutura. E existem clubes que não são esses tops, digamos assim, do Brasil, que já fazem esse investimento por pensar profissionalmente. Um exemplo que eu gosto muito de mencionar é de Pernambuco, o Retrô. O Retrô tem um centro de treinamentos melhor do que muito clube de Série B, no mínimo, e alguns até se vai lá de Série A do Campeonato Brasileiro. É um clube empresa, é um clube que tem uma visão diferente, integrada dos negócios da faculdade, tudo e tal. Então, é muito legal ver isso, e é muito bacana perceber essa mudança, né? Da mesma forma que tem essa mudança de necessidade de gestão profissional, de necessidade de investimento em estrutura, para viabilizar o crescimento e a melhoria de resultados dos clubes. Inclusive, o Retrô fez um amistoso aqui no Ceará, e eu fui convidado como médico dessa partida. Eu vi o nível de organização que eles têm, é realmente impressionante. E eu queria te fazer uma última pergunta, Pedro. Aqui no ranking do Diário do Nordeste, de fevereiro de 2023, isso está escrito lá, tá certo? Os 20 melhores clubes do Brasil nas categorias de base. Em relação ao Nordeste, a ênfase nossa é o Nordeste. Em nono lugar, o Ceará, com a cidade de Vozão, que realmente é um espetáculo, eu tive a oportunidade de conhecer. Em 13º, Fortaleza. Em 14º, o Sport Pernambuco. Em 16º, Vitória, daí da Bahia. E em 17º, o Bahia. Não sei se exatamente eles estão falando da cidade tricolor, do CT Evaristo Macedo, que foi inaugurado em 2020, né? Mas, por essa estatística que o Diário do Nordeste deu, eu pergunto para você 2 coisas. Primeiro, o Nordeste realmente valoriza as categorias de base? E a segunda pergunta que eu passo para você: qual a distância entre o futebol de base e o futebol profissional? Existe essa distância? Ela é muito grande? Bom, vamos lá. Eu entendo que o Nordeste valoriza o futebol de base, embora deva valorizar mais. Eu posso falar pela minha experiência nos meus anos no Bahia, especialmente nos primeiros. A gente estava com um clube que tinha sido rebaixado com a crise financeira, e a nossa necessidade urgente, premente, era o retorno à Série A. Então você foca no futebol profissional, você faz o básico pela base, e você foca no que vai garantir a sua sobrevivência. Infelizmente, essa foi a realidade. Mas eu entendo que é justamente pela diferença financeira que existe entre os clubes daqui com os grandes clubes do Sul e Sudeste, a gente precisa recortar essa distância, não só com eficiência em gestão, mas com formação de atletas diferenciados, né? E isso passa por investimento na base. Eu acho que muitos clubes já entendem isso e buscam fazer esse investimento, e me parece que é uma coisa que tende a dar muito resultado. Em relação à segunda parte da pergunta, que é essa distância entre futebol profissional e da base, são 2 questões, 2 elementos. A lógica negocial, estrutural, industrial, digamos assim, é a mesma, não tem diferença. A grande diferença é, na realidade, nas questões financeiras, nas negociações com os atletas, na presença dos agentes, né, na forma como esses agentes se apresentam, embora muitos atletas novos, especialmente os grandes destaques, já tenham agentes que se portam da mesma forma que os grandes agentes dos atletas já consolidados, né, na estrutura que se fornece, e as questões adicionais que você está tratando com menores, né, a assistência, a questão pedagógica, assistência social, toda a responsabilidade, a questão psicológica. Então,
essas, para mim, são as principais distâncias, embora todos eles sirvam ao principal propósito. Eu diria que a base é o chão de fábrica da indústria do futebol. Se você conseguir fazer o chão de fábrica girar bem e gerar, pelo amor de Deus, não estou transformando as pessoas, mas se você fizer o chão de fábrica girar bem e melhorar a sua formação, você tende a fazer o seu negócio potencializar muito, muito mais. E para te mandar agora uma pergunta mais leve, você nasceu dia 24 de dezembro. Como é nascer 24 de dezembro e ganhar um presente só? Muito ruim, é muito ruim. Você não tem como fazer festa com seus amigos, você não tem como cobrar de todo mundo 2 presentes, porque todo mundo preocupado com o Natal. É um negócio complicado, viu? Ainda mais quando você trabalha com futebol. Na época que eu estava muito focado com futebol, todo mundo achava que dezembro não tinha campeonato, era época de férias. Nossa, era a época que a gente mais trabalhava, porque tinha contratação, renovação. Era um negócio complicado. E reunir família toda no Natal, todo mundo está só pensando em Natal, minha Jesus, ceia. Seu aniversário fica em segundo plano, mas faz parte, a gente comemora antes, faz alguma coisa depois. O importante é estar com as pessoas que a gente ama. É bastante honroso, né? Então, já pensou? Quase dia 25, né? Bastante honroso. Então é isso. E Pedro Henriques, para finalizar, suas considerações. Não, agradecer o convite, bate-papo muito bacana, perguntas muito boas. Fiquei surpreso mesmo, especialmente com a questão jurídica da propriedade do super-homem. Aliás, impressionante, é a primeira vez que eu perguntado alguma coisa, inclusive juridicamente já deveriam ter me perguntado isso. É sempre bom falar de futebol, adoro falar de gestão esportiva, compartilhar essas experiências. Sinto falta de ver mais gente fazendo isso, porque é uma paixão nacional, e eu acho que quanto mais as pessoas entenderem, mais chance a gente tem de trazer gente qualificada para poder melhorar o nosso esporte, que é uma indústria maravilhosa, desperta paixão, e ainda tem a sua função social, que pode impactar na vida de muito mais gente do que só as estrelas que a gente vê por aí. E fantástico quando você falou que aqui no Nordeste nós temos um campo vasto para poder trabalhar, então mãos à obra. Só queria destacar, não sei se está dando para ver, mas o livro do Pedro. Como é que nós podemos adquirir esse livro, Pedro? Por favor. Esse livro, primeiro, quem puder, tiver interesse, pode me seguir nas redes sociais, Pedro Henriques, mas arroba, em todas as redes, LinkedIn, Instagram, Twitter, arroba P. Henriques Neto, Neto com 2 T's, praticamente meu nome completo, P. Henriques Neto. Tem os links para aquisição do livro em todos os meus perfis, mas você acha facilmente na Amazon, o nome do livro é Gestão em Campo. Você acha também no site da editora Apres, que é a editora dele, às vezes a editora tem algumas boas promoções, inclusive. Se você botar no Google, várias dessas livrarias virtuais você encontra. Enfim, espero que, se gostaram desse bate-papo, acompanhem a leitura do livro, que tem uns causos bem, bem bacanas, não só de Bahia, tem de várias histórias de outros clubes. Quem quiser, por favor, leia e me mande os feedbacks, que eu gosto sempre de trocar ideia com os leitores. Então tá bom, Pedro. Muito obrigado pela tua participação. Nós estivemos com o Pedro Henriques, que ele é advogado e gestor esportivo, e em 2020 foi eleito como o melhor CEO de clube do Brasil. Então, muito obrigado pela tua participação, e em breve estaremos com mais outro programa Social Interview em 60 Minutes. Aproveitando a oportunidade também, mandar um abraço para o nosso amigo Rodrigo Molina, da THE 360. A gente fala D360, THE 360. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.